Vocês que, Voltamos. vocês que estão chegando, a gente está falando hoje sobre LGBT na pregação do Evangelho, e hoje a gente está falando a questão da visibilidade dos LGBTs na pregação do Evangelho em específico, porque há tempos atrás, né, a gente não era nem notado dentro da comunidade religiosa, a gente era jogado de escanteio. E a partir de iniciativas como o Safe da Anne e da Kelly, a gente está mostrando a nossa existência para a comunidade religiosa e de que também podemos ter fé e ser LGBT, e as duas coisas coexistirem. E a gente, no bloco anterior, que vocês podem estar conferindo aí depois, a gente falou sobre como foi a experiência delas dentro da igreja, como foi se encontrar quanto LGBT, o processo de aceitação quanto LGBT. E agora a gente está na parte das perguntas. Se vocês querem mandar pergunta para a gente, tem a caixinha aqui embaixo para onde enviar as perguntas. No bloco anterior, perguntaram para a gente o seguinte: se a gente acreditava que a homofobia estava aumentando ou diminuindo no Brasil. O que vocês acham? Eu acho assim, ó, que ela não tá nem aumentando nem diminuindo. Pessoas que talvez nunca pensaram sobre isso, nesse momento estão pensando, mas às vezes elas não têm nem tempo de pensar. Então tem muita gente reagindo a isso, porque tem mais postagens, mais gente falando sobre isso. A primeira reação de muitas pessoas são aquelas reações prontas, que muitas vezes até a Anne teve já, tipo assim, ai não, isso é pecado, aquela primeira reação, né? E depois tem pessoas que param e pensam. Então, se eu tive aquela primeira reação, depois eu vou ter uma chance de talvez pensar sobre aquilo e falar alguma coisa diferente. É muito legal ver esse fenômeno no Twitter. Quantos famosos aí, de vez em quando, não surge assim uma bomba de algum que foi racista, foi homofóbico, e hoje é uma pessoa que fala a favor disso. Eu acho que isso é um fenômeno muito natural na gente, sabe? Sim. Não defendo, imagina, a pessoa realmente está errada, mas muitas vezes nós temos alguns preconceitos e falamos assim da boca para fora sem pensar no que a outra pessoa vai sentir. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai crescendo, nós vamos descobrindo que aquilo não fazia sentido algum, né? Sim. E vamos mudando de opinião. Quanto mais se fala sobre isso, eu acho que mais diminui. Porque a informação, ela realmente tira a pessoa da burrice se é isso que ela quer, né? A informação tem esse poder, né, de tirar a gente da ignorância, né? E muita gente vai sair da ignorância e vai fazer uma escolha. Então eu acho que serão só pessoas mais decididas à homofobia ou pessoas decididas a não serem. E eu acho que isso se maximiza muito com as redes sociais também, né? Tem essa questão. Como de um tempo para cá tem muito mais acesso a isso, qualquer tipo de opinião sempre vai ser... E também, como a pessoa está no silêncio, no conforto da casa, na segurança da casa, fica muito mais fácil falar besteira, né? Falar o que pensa sem pensar, ser agressivo, ser violento com as palavras, quando você está no conforto da sua casa. Tem muita gente que escreve coisas absurdas que não teriam coragem de falar isso na sua cara. Eu acho que as redes sociais maximizam muito isso também. Ser anônimo, né? Poder falar aí qualquer coisa que aceita. Então eu acho que é isso, não aumenta nem diminui. São pessoas que agora estão falando, né, o que pensam. Eu acredito que a gente passa também por períodos históricos, a história é muito cíclica, né? A gente passa por períodos históricos onde as coisas se polarizam. E eu acredito que a gente está passando por um período histórico no qual as coisas estão polarizadas, tanto para uma direita ou para uma esquerda, politicamente, sabe? Alguns pensamentos... o mundo está saindo de equilíbrio. Isso não é só aqui no Brasil, isso está acontecendo em vários países do mundo. Aquele equilíbrio, aquela coisa assim que não, vamos dialogar. Pessoas que acreditam numa coisa conseguem dialogar com outra, isso está diminuindo. Isso eu acredito. Então eu não sei se a homofobia em si está crescendo, mas essa polarização está crescendo muito, né? Tanto a homofobia quanto também o preconceito com religiosos, tá uma coisa assim, sabe?
as pessoas não conseguem ficar ali no equilíbrio, conversar sobre de uma maneira sensata. É difícil encontrar gente assim. Isso também é se pensar, né? Eu acredito no seguinte, as pessoas estão tendo coragem hoje também de falar, né? Antes não tinha. Hoje em dia está mais conhecido, tornando a público os verdadeiros pensamentos dela. E eu acho também que é o seguinte, as pessoas, elas estão sendo provocadas a pensarem sobre as questões LGBTs. Então, quando elas são provocadas a pensar sobre algo que elas não têm conhecimento, elas podem falar o que vier na cabeça, o que foi construído a partir de um senso comum. Então, quando a gente está falando de uma comunidade religiosa, onde a gente ouve muito, porque eu, por exemplo, eu nunca ouvi um sermão falando contra a homossexualidade da igreja. A primeira vez que eu fui ouvir alguma coisa sobre homossexualidade diretamente da igreja, de alguém, de estar lá na frente falando, foi no ano passado, durante uma escola sabatina. Eu nunca tinha ouvido. Até então, antes a gente estava acostumado a ouvir, sabe o quê? O ideal de Deus é o homem com uma mulher, sai o homem da sua casa, se une. Então, assim, essa era a ideia. Então, quando a gente está falando de uma comunidade religiosa, e a pessoa já não tem um conhecimento sobre o que é orientação sexual, que a gente falou no bloco anterior, a pessoa não tem um conhecimento de nada disso, ela vai puxar o que ela tem de informação sobre aquele assunto. E ela vem pelo senso comum. Verdade. O que foi aprendido, diluído dentro da comunidade religiosa. E outra coisa que está muito associado a isso é a questão do sexo reprodutivo, né? Então, assim, para ser o casal ideal, tem que ser um homem e uma mulher, porque tem que continuar a descendência. Então, isso é muito forte dentro da comunidade religiosa e também dentro da sociedade. Então, quando a gente começa a ver boa parte dos discursos de comentários, assim, sempre vai ter um viés religioso. E ontem eu li uma frase que dizia o seguinte, até postei no final de uma postagem minha ontem, que dizia que a religião poderia ser o que alimenta a homofobia, a partir de discursos assim, de que um homem, sai o homem, se une a mulher e blá blá blá. Esse discurso do sexo reprodutivo que vai reafirmando de que para continuar a descendência, então quando Deus criou o mundo era Adão e Eva, sabe? Isso começa a alimentar esses discursos, aí a gente vai e se depara com umas coisas dessas, principalmente em comentários de postagem. E quando não é esse, vem aquele terrível, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E eu acho que esse é um dos piores, né? A ser dito, porque a pessoa que diz, ela se põe numa situação de que ela está sendo generosa ao te condenar. Ela tira a participação dela, né? Ela tira a participação dela disso de uma forma cruel, que elas não percebem uma questão, geralmente, quando elas falam isso. Vamos pensar, ainda que a homossexualidade fosse pecado, o que eu não acredito que seja, as pessoas esquecem que todas as religiões cristãs, que vai existir um pecado ou não, vai acreditar em pecado, ela vai trabalhar uma questão dentro disso, de que todos nascem como pecadores. Quando a pessoa vai trabalhar essa ideia de Deus abomina, ou ama o pecador e abomina o pecado, ela se esquece, ela se anula como pecador. Ela põe ali como o único pecado sendo a homossexualidade. Ser LGBT, ainda tem essa questão. Quando não vai trabalhar a ideia de que o fato só de ser LGBT já é uma condição de pecado. E isso tudo vem da falta de conhecimento a partir do que é orientação sexual. Porque se você conhece o que é orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade da forma geral, porque hétero também tem que conhecer isso, porque é uma questão que essa alienação fica tão grande que eles nem sabem o porquê eles são héteros. No entanto, tem uma pesquisa famosa, um vídeo do YouTube que pergunta assim, primeiro se as pessoas, se você acha que a pessoa escolhe ser gay, a maioria das pessoas fala, eu acredito sim. E quando você acha que você escolheu ser hétero? E as pessoas se deparam, porque as pessoas nesse momento... É uma coisa que elas nunca têm que pensar, para pensar. Que é uma coisa que não foi provocada elas pensarem sobre isso. Então, e na verdade,
Não, desculpa, pode terminar. Pode falar. Na verdade, eu acho que uma coisa interessante é que se você realmente parar pra pensar, a sexualidade, como a gente falou no início, é um espectro, sabe? As pessoas... Eu vou te falar um negócio que você vai entender onde eu tô chegando. Eu gosto muito de estudar sobre o espectro do autismo. Eu acho uma coisa muito bonita. São pessoas únicas e maravilhosas. E é realmente um espectro lá. Você não tem como você dizer, essa pessoa é assim, essa pessoa tem essa característica, sabe? Realmente um espectro muito grande. E uma coisa que é bonita, mas que é muito bonita neles, é que se você for parar para estudar, uma característica muito legal é a sinceridade. Eles são muito sinceros. Eles não são de ficar velando. Eu sou assim, eu sou assim. Eu penso assim, eu penso assim. E sabe o que é interessante? A maioria, não a maioria, mas uma grande porcentagem das pessoas do espectro autista são LGBTs. Mas sabe por quê? Mas a gente fica pensando, olha que interessante. É porque essas pessoas são elas mesmas, sabe? Porque se a gente for realmente estudar a fundo, são muito poucas as pessoas que são totalmente 100% hétero, 100% homossexual, não é? Se eu realmente for parar pra pensar, quem é 100% hétero? Quem é 100%? Eu acho que existem pessoas que estão mais perto de um extremo, mais perto do outro, mas realmente dizer que as pessoas são 100% uma coisa, 100% outra, é muito complicado dizer isso. E é por isso que a sigla continua crescendo. E eu acho lindo que ela vai crescendo. Daqui a pouco não vai existir mais. Porque eu acho que vai chegar um ponto, eu espero que chegue um ponto, que nem precise mais existir essa questão. Porque as pessoas, os seres humanos, a humanidade vai chegar a um ponto que vai entender que nós, seres humanos, somos muito diversos. Que cada pessoa é muito única, cada pessoa manifesta a sua sexualidade e a sua expressão de gênero de maneira muito diversa. Esse preto e branco que estabeleceram engessa muita coisa. Inclusive comportamento de que um hétero cis tem que agir de tal maneira, né? Muitas coisas até bíblicas. E aquele hétero cis que não entra naquele padrão fica se sentindo mal por isso. Ou aquele hétero cis que um dia se viu atraído por um homem e fica assim, ai meu Deus, e fica com aquele medo. Muito desse medo leva à homofobia, porque sentiu uma vez e ficou com medo, daí tenta mascarar aquilo com agressão. Muitos héteros por aí, que são extremamente homofóbicos, estão mascarando algum tipo de atração que já sentiu ou sente por homem, de alguma maneira. Eu acho que quando a gente começa a entender essa beleza dessa diversidade, dessa manifestação da nossa sexualidade, a gente vai daqui a pouco não vai precisar mais existir essa sigla, né? A gente precisa agora, a gente precisa ser visível, mas não vai ter tanta necessidade disso, né? Infelizmente, isso denuncia uma questão muito forte, né? De que, infelizmente, a homofobia pode nascer dentro do próprio espectro LGBTQIA, né? E acho que isso assim, é preocupante, né? Mas isso é resultado da falta de conhecimento que foi sendo adquirida no decorrer dos tempos. E agora, para a gente entrar na questão sobre igrejas, né? A gente recebeu uma pergunta aqui que diz assim: o que seria o ideal na visão de vocês ter uma igreja inclusiva ou específica para a comunidade LGBTQIA+. O que vocês pensam disso? Peraí. Essa aqui. O que seria ideal na visão de vocês? Terem uma igreja exclusiva? Não, ter uma igreja. Não, então, mas tá. o que seria ideal para vocês ter em uma igreja, né? Talvez porque já existem, né? Várias igrejas inclusivas. Eu não tive muito contato, assim, pessoal. Ou específica só para LGBT, que seria melhor? O que você acha de uma comunidade das igrejas? Lá nos Estados Unidos, a Igreja Adventista tem conferências, né? Tem associações. Sabia que lá tem conferência só
tem a Conferência Afro-Americana. E é interessante até hoje, né? Na época que existia era porque era inclusive contra a lei, tinha segregação, mas hoje não precisa mais ter, mas continua assim. E tem muita gente que diz, não, é porque eles preferem. Tá lá, eles preferem se separar, mas quando você vai realmente ver, é porque se eles forem tentar entrar nas igrejas, que são supostamente inclusivas, que aceitam negros, isso a gente tá eles falando sofrem muito preconceito. A gente tá falando agora de 2020. Tem algumas igrejinhas lá no interior que se entra uma pessoa negra, ela vai ser muito maltratada, ou vai ser olhada de uma maneira muito estranha. Idealmente, não era nem para existir essa ideia de inclusão, né? Na minha cabeça era como eu falei, um dia vai desaparecer a sigla e vai todo mundo ser só ser humano, das suas diversas manifestações. Por enquanto, eu não sei, eu acho que... Ele terminou ali, Tá. ele explicou. Então, é no sentido de ter igrejas assim que aceitam abertamente, né? Que as pessoas participam, né? De todas as orientações. Eu acredito que isso vai acontecer se existir alguma igreja sincera, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque tirando todas as siglas, todos os meus atributos, ou meus espectros, ou tudo, eu sou um ser humano, como você, que estou buscando também meu contato sincera, né? com pessoas que acreditam coisas que eu também acredito, né? Eu nem vou para a igreja para ter contato com Deus, isso é uma coisa para mim que nem existe mais, né? Eu vou para a igreja para ter contato com outras pessoas, porque contato com Deus eu tenho no momento que eu quiser, né? Inclusive em casa, aqui no meu quarto, eu tenho contato com Deus. Então eu acredito que é isso que vai acontecer se houverem igrejas sinceras, né? E que enquanto existirem pessoas sinceras, porque igrejas são pessoas. O que você acha, Jonathan? Mas rapidinho, só uma coisa, mas eu acredito que se existir uma igreja só de LGBT, eu não julgaria, sabe? Porque essa coisa, infelizmente, a maioria das igrejas, eles ainda não são aceitos. Então, por que ainda existe muita igreja lá nos Estados Unidos só de negro? Porque ainda não existe ainda não existe uma aceitação total nas supostas igrejas brancas, né? Que nem era para ter isso. Então, eu não sou a favor de segregar, coloca gente hétero aqui, gente LGBT aqui. Todas as igrejas deveriam ser inclusivas de todo mundo, de todos os tipos de pessoas. Mas se existe uma igreja só LGBT, eu não julgaria por causa da situação agora. Tá, o que você acha, Jonathan? Eu começo já pensando sobre o seguinte, eu acho que existem igrejas inclusivas, né? Igrejas para público LGBT, que são importantes, né? Porque talvez, né, todas as pessoas que vão aguentar estar dentro de uma igreja onde vai ouvir que a sexualidade dela não é aceita. E o fato dela existir, ela não vai ser aceita. Até porque existem, se a gente for estudar teologias quanto homoafetividade, a gente vai encontrar 7 tipos. Vai encontrar desde a que acha que o fato de você existir quanto LGBT você está pecando, quanto aquelas que você pode ser LGBT, mas você tem que ser celibatário, a que pode casar, a que não pode. Aí vai começar. Acho que combinam uma coisa com a outra. Então, assim, se faz necessário as igrejas inclusivas. Eu, de verdade, não consigo imaginar características de uma igreja. E nem se ela existe, seria possível uma igreja assim existir, uma igreja 100% acolhedora. E eu digo por uma questão, que talvez se ela existisse dentro dos moldes que eu idealizo como bom, eu não me sentiria confortável dentro dela. Porque dentro dos moldes, se a gente for voltar para a Bíblia e pensar as comunidades religiosas daquela época, o que as pessoas achavam que era bom, não era bom o suficiente para eles ali. Então, se a gente for pensar nos fariseus, começa a criar regras, né?
Então as pessoas vão começar a ficarem desconfortáveis dentro daquela comunidade. Então, assim, eu, Jonathan, particularmente, não penso, por exemplo, que um dia a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai aceitar por completo LGBT dentro das suas comunidades. Mas eu sei que tem igrejas adventistas que você pode ser, você quanto LGBTQIA+, você pode ser casado, você vai continuar exercendo as suas funções dentro da igreja sem problema algum. Uma união da igreja adventista que vai publicamente e faz 11 declarações de acolhimento, falando que vai estudar mais para reparar o erro que eles tiveram com a comunidade LGBT. E isso é muito expressivo. Isso não é uma realidade que eu consiga ver na divisão sul-americana. Não consigo imaginar isso aqui. Então, a partir desses momentos, dessa visualização, eu acho importante as igrejas inclusivas, as outras igrejas evangélicas que se consideram inclusivas. Porque talvez pessoas que estão dentro da comunidade adventista, que é de onde eu posso falar, né, não vão se sentir acolhidas ali. Uhum. E elas querem manter a comunhão dela com Deus, gostam de um ambiente de estar dentro de uma igreja, e lá elas possam se sentir acolhidas. Aqui mandaram uma pergunta assim, se a gente acha, como mudar o comportamento do público LGBTQIA+, para a busca de santidade? Eu gostei dessa pergunta, é muito interessante. Primeiro, quando você pensa em um animalzinho que ele é tido como um animal feroz, sei lá, como uma cobra, que esses dias eu vi um cara brincando assim com cobra, como se fosse ele acalmando ela, entendendo ela e sei lá, é uma coisa até estranha. Foi o repórter lá junto com ele, né? E ele falou, não, é que ela tá sentindo isso, calma, mais um pouquinho, a gente vai conseguir conversar com ela. Primeiro, eu penso que nós fomos atacados de formas, assim, horríveis a vida inteira. E não mexeram só com a nossa carne, porque às vezes eu ganho um tabefe e a dor passa depois de um tempo. Agora, quando mexe com a nossa alma, quando me fala que eu tô perdida... Todo mundo tem algum tipo de fé, né? E quando realmente eu perco essa esperança, se a gente vê pessoas vivendo sem esperança, ou elas não querem mais ouvir sobre isso, não querem mais falar sobre isso, e vivem uma vida realmente sem vazia, se comunicar sobre isso. Ou nós vemos pessoas que realmente engoliram tanto, reprimiram tanto aquilo, que nem se consegue mais achar, não sei. É como naquele filme do Bob, Orações para Bob, que a mãe dele falou. A alma dele ficou irreparável. São pessoas assim que parece que perderam tanto aquela comunicação com Deus, esse amontoado de horrores que ela já ouviu e já passou por conta da sexualidade dela, destruíram tanto essa ponte entre Deus e nós, né? Que elas têm dificuldade de ouvir. E é assim que eu vejo a maioria das pessoas. Por que tem tanta gente, tantas meninas no nosso canal conversando sobre isso? Nossa, eu nunca tinha ouvido. Eu achava que realmente não tinha jeito. Tem muita gente sedenta que às vezes tem medo de procurar, porque sabe que só vai ouvir desgraça, né? Só vai ouvir coisas ruins, né? Então eu acho que a melhor forma de fazer isso é tentar entender essas pessoas, não tentar colocar isso goela abaixo para elas, entendeu? E ir vivendo a sua verdade, porque eu acho que o nosso exemplo convence muito mais do que muitas palavras, né? Do que qualquer palavra. Exatamente. No bloco anterior perguntaram se vocês tinham sido desbravadoras. A Anne já foi, né? Eu vim pra essa religião já adulta, né? Eu tinha 18 anos, então nunca fui. Eu também não fui, não, porque eu nunca gostei mesmo. Próxima pergunta. Como eliminar o fruto da carne do nosso meio, já que o mundo LGBTQIA+, na sua maioria, é tão carnal?
Eu acho que o mundo todo é carnal, tanto o mundo hétero quanto o mundo LGBT. Eu acho que o ser humano é muito carnal. E isso eu acho que vai depender da pessoa, né? Primeiro, o que é carnal, né? Porque às vezes a gente associa sexo com uma coisa ruim. E a sexualidade é uma expressão natural, é um presente de Deus pra gente. Agora, a questão como é que fala? Tipo, da promiscuidade, a questão, tipo assim, de não sair dormindo com todo mundo, essas coisas assim, é uma coisa super, super comum no mundo, tanto hétero quanto LGBT. O povo só falava mais disso no mundo LGBT, porque eu acho que se você for parar pra pensar, não podia nem casar, não podia nem ter um relacionamento fixo, né? Só pra começar. Como é que você vai ter um relacionamento comprometido? Também tem essa coisa assim, Deus, você já tá perdido mesmo, então eu vou aproveitar, eu vou cair, vou usar a minha sexualidade. E também, como a comunidade LGBT teve que se fechar muito para se proteger, daí acabou também virando muito essa questão, né, ali, de coisas assim sexuais entre si. Mas como tirar a carnalidade? Eu acho que você sendo hétero ou você sendo homossexual ou qualquer coisa, você tem que entregar sua sexualidade para Deus usar isso como uma expressão maravilhosa, uma expressão de amor. Para amor, tudo assim que é pecado ou que não é tudo se está relacionado com o caráter de Deus, que é amor. Eu tô amando a Deus, tô amando o meu próximo, eu tô amando o meu próprio corpo, eu tô tendo amor e respeito pelo corpo da outra pessoa com quem eu tô tendo essa interação sexual. Tem toda essa questão, né? Se eu entrego a minha vida completa, incluindo a minha sexualidade para Deus, Deus vai me orientando e me levando a ter uma santidade e um uso amoroso da sexualidade. Para com Deus, para comigo mesmo e para com as outras pessoas. Eu acho que essa ideia aqui do carnal, essa ideia ficou muito forte dentro da igreja devido à cultura do puritanismo, né? De que tudo que vem do haver com sexo é algo que deve ser repelido, né? Sendo que, se a gente parar para estudar o que foi o puritanismo, né? O movimento puritano na história, ele foi muito revolucionário para aquela época, né? Que foi no final de 1500, início de 1600 ali. Aquilo foi muito expressivo para o mundo, porque até então a ideia de sexo reprodutivo era muito mais forte. E é quando começa a ser apresentado, não, o sexo também é pelo prazer. Só que, como qualquer coisa na história, alguns tabus vão ficando presos até o perpassar dos anos, né? E hoje em dia ainda ficou muito preso essa ideia do sexo, né? Só que como dentro da história ficou uma ideia de que o cis heteronormativo era a única coisa aceitável, só passou a ficar visto como qualquer coisa sendo impura dentro do sexo quando é pensada a comunidade LGBT. E é bem isso que vocês falaram, né? De que começou a ficar muito segregado aquela comunidade, que eles precisavam se proteger dentro daquele meiozinho. Então era mais fácil que eles, quando começassem a namorar entre eles, terem um relacionamento entre eles. Eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para saber mais sobre essas questões de sexo. Procure um podcast Sexo Sem Culpa. Ele é incrível. A menina de lá vai falar sobre o puritanismo de uma forma incrível e, assim, não é perca de tempo, sabe? É investimento vocês entenderem a história do puritanismo, para quando a gente vai falar sobre sexo antes ou depois do casamento, por exemplo, você saber qual foi a influência que teve a história, a influência que teve a religião dentro disso. Porque se a gente for parar para pensar de verdade, antigamente não existia casamento, né? E também a gente vai cair em uma outra questão que foi meme na internet durante nos últimos dias, né? Que foi se sexo só pode
não pode fazer sexo antes do casamento, então não vou casar e vou poder fazer sexo para sempre, sem precisar fazer sexo depois do casamento. Então, assim, tá vendo? Isso é muito forte, essa ideia. E isso também é resultado do puritanismo, essa ideia de se pensar como um marcador temporal, o casamento, sexo antes ou depois do casamento. Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, não é para incentivar você, olha, você tem que fazer sexo antes ou depois do casamento, não. Eu acho que a gente tem que começar a parar para pensar no sexo responsável quando se fala sobre sexo. Porque se a pessoa quer fazer sexo, ela vai fazer, independente de estar casado ou não. Mas o que você pode parar para pensar quanto comunidade religiosa é falar sobre prevenção dentro do sexo, né? Porque o que acaba não só acontecendo... de gravidez, mas de doença. Sim. Quando a gente vai falar de sexo, isso por se tornar algo tão tabu dentro da comunidade religiosa, as pessoas acabam fazendo sexo escondido dos pais e não vai se prevenir. Não vai saber, que não sabe, muitas das vezes. E olha só, o que eu quero falar com vocês é uma questão muito mais simples. Até o anticoncepcional. Porque muitas das vezes os pais não falam nem disso com os filhos, sendo que, em específico, meninas que às vezes podem ter ovário policístico, que precisam fazer o uso de anticoncepcional muito cedo, às vezes não é conversado dentro de casa e dentro da comunidade religiosa. Muitas das vezes é patrocinado uma ideia de que a menina não pode usar anticoncepcional porque vai estar incentivando ao sexo. E sendo que não é uma questão de saúde. Então, acho que é muito melhor a gente começar, quanto religiosos, falar sobre isso, sobre uso de camisinha, o que é camisinha, sobre essas questões, do que a gente ficar preso sobre sexo antes e depois do casamento. Sabe por quê? Depois a gente vai ver, sendo preciso e necessário, campanhas como Quebrando Silêncio para falar sobre abuso sexual dentro do casamento, porque nunca foi conversado. Então, esse é o meu recado para vocês que estão nos ouvindo, quanto se deve fazer sexo antes ou depois do casamento. Acho que a gente tem que pensar sobre isso, sobre a prevenção com o sexo, né? Próxima pergunta Sexo sem culpa, eu quero ver isso aí. Sim, vale muito a pena. Acho que tem 7 episódios até agora, então assim, você consegue ouvir um por dia, em uma semana você maratona ele. Legal. Teologia inclusiva nos mostra que a Bíblia não nos condena, mas temos que ter um comportamento cristão. Eu acho que eu quero já começar respondendo essa daqui. Porque assim, quando eu penso em comportamento cristão, acho que a pessoa não precisa ser cristão para amar, né? Vamos começar aí. Porque quando a gente começa a ideia de pensar que a gente precisa ter um comportamento cristão, não, a gente tem que ter amor, né? Que esse é o princípio, o amor. Porque quando a gente tem amor, a gente respeita o outro. Então, acho que a minha resposta fica no amor, né? A gente tem que amar, aprender a amar a Deus, amar o próximo, amar quem também não acredita em Deus, porque é direito. Acho que a gente tem que amar as diferenças, né? Porque Deus já criou a diferença. Já de lá, se a gente olhar a criação, ver aquela diversidade toda, já nos deixa um recado que a gente precisa amar todos e tudo. Sim. Exatamente. Falou tudo, não tenho o que colocar mais nessa pergunta, nesse comentário. Outro então, Vocês sofrem preconceito fora do ambiente religioso? Se sim, como lidam com eles? Olha, o preconceito que a gente mais sofre, assim, que eu vejo, é no dia a dia, quando a gente decide andar de mão dada, alguma coisa assim, sempre tem aqueles olhares, assim, que pra mim me atingem muito, assim, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, mas eu não gosto muito de chamar atenção, eu gosto de viver a minha vida, não gosto que ninguém saiba da minha vida, eu sou mais assim, né? Então, para mim é um desafio falar da minha história, da minha vida. Então, quando eu vejo pessoas, assim, visivelmente me julgando, olhando, assim, de uma forma... Isso para mim me atinge muito. Agora, nada assim, nunca chegaram pra gente e falaram realmente, sabe? Só a gente mexendo, assim, gente, indiretamente...
cheia de preconceito, né? Mas nunca me aconteceu da pessoa chegar assim e me falar alguma coisa sobre eu ser LGBT. Realmente não. Ainda não. Talvez a gente ainda não tenha vivido isso tanto assim pra. Talvez tenha mais no futuro. Não sei. Ai, olha, eu já vi. E você, Jonathan? Eu já vi ataques homofóbicos na faculdade vindo da parte funcionária. E não era pra mim, mas era porque tinha passado um casal, assim, e começaram a debochar. E aquilo mexeu muito comigo, que eu já falei na hora, que eu ia denunciar eles no departamento, né, no setor responsável, porque, assim, a gente não pode deixar isso passar, assim. É isso aí, não mesmo. Porque, assim, se a gente fica quieto, a gente permite que isso se repita, sabe? A gente sabe que, e quando a gente está falando de um ambiente menor, que não vai ter repercussão pública, isso não vai se tornar um caso de demissão. Mas a pessoa tomar uma advertência para ela repensar sobre aquilo ali, já é muito significativo. Porque senão, pode ser, quando eu volto a pensar a questão da publicação que eu fiz lá em 2017 no Facebook, e eu vejo as pessoas da igreja que escreveram aquilo, eu fico pensando, se essas pessoas, se eu na época tivesse coragem de reprimir elas, de falar o que eu pensava naquele momento e não simplesmente ter me calado, teria sido diferente. Porque eu fico pensando como que ela vai lidar se um filho dela se descobre LGBT. Eu fico pensando o que ela vai fazer se um sobrinho, alguém se descobre LGBT. Porque muitas das vezes a gente fica preso, sabe no quê? Que a grama do vizinho acontece na casa do vizinho, né? Isso não acontece aqui em casa, não. Acontece na casa do vizinho e a gente esquece, sabe o quê? Que a gente é vizinho também. A gente é o vizinho do vizinho, né? Então isso pode acontecer dentro da nossa casa. Então, assim, quando a gente vai falar sobre questão de homofobia, né? Ataques homofóbicos, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque se a gente não se posiciona, como que ele vai lidar com o filho dele se um filho dele ou a filha dele se descobre LGBT? Sabe? Eu fico sempre pensando nisso. Porque tem crianças dentro da igreja que assim, pelo que eu lembro de mim, e eu vejo características minhas em crianças dentro da igreja. E eu fico pensando assim, se essa criança for mesmo LGBT, ela vai ter que sofrer tudo que eu sofri dentro da igreja? Como que o pai dela vai lidar com ela? A mãe dela vai lidar com ela? Será que eles mudaram o pensamento daqueles comentários que eles fizeram para mim? E eu comecei a refletir isso um tempo atrás e comecei a pensar de que qualquer ato de homofobia que eu pudesse me posicionar, né? Porque tem casos que a gente recebe violação física, né? Então, assim, isso a gente tem que fugir, a gente tem que denunciar. Nunca esqueça, a gente denuncia, é muito importante. Isso, a questão da denúncia é importante tanto numa postagem no Facebook. Se você denuncia a postagem no Facebook, a pessoa vai ficar impedida de publicar sobre aquele assunto, porque o Facebook sempre vai ter um alerta sobre aquilo. Se você sabe que está tendo agressão em algum lugar perto da sua casa, ataque homofóbico, liga para a polícia com a denúncia anônima, sabe? Se a gente tem oportunidade de fazer a diferença, a gente faz. E se você pudesse se posicionar, falando, podendo dialogar, levando o diálogo como uma ferramenta de conscientização e de transformação, converse com essa pessoa sobre o assunto, se posicione. Porque talvez, como a gente disse anteriormente, ela não foi provocada a pensar sobre o assunto de uma forma consciente e só responder a partir do senso comum. Isso é muito verdade. Eu já, inclusive, algumas pessoas na minha família que antes falavam coisas extremamente homofóbicas, depois de eu ter a oportunidade de conversar com elas mudaram de ideia. Porque é assim que elas foram provocadas a pensar. E pessoas que eu morria de medo de falar sobre, hoje são pessoas incríveis, que aceitam, são super amorosas, sabe? É isso aí, tem que se posicionar mesmo e quando puder tem que conversar. Eu quero agradecer a presença de vocês. E vocês que estão aqui, eu quero pedir para vocês seguirem elas e acompanhar o conteúdo delas, que é de muita importância e muito bom. Vocês podem... Chegou mais perguntas, vamos ver. Então, vamos só responder mais essa aqui antes da gente ir.
Não deu para receber a pergunta inteira, então, se você puder mandar o restante da pergunta em uma segunda caixa, eu agradeço, Yuri. Como um líder religioso de uma denominação que não aprova a prática homossexual pode ministrar efetivamente a comunidade LGBT segundo o modelo de Cristo? Gostaria de sugestão prática. É um ministro. Você vai ter que quebrar. Você vai acabar quebrando muitos tabus e muitas coisas e talvez se botando em encrenca com a comunidade, porque foi assim que aconteceu com Jesus, né? Jesus, por tratar com amor e aceitação algumas pessoas da sociedade que eram muito mal vistas, se meteu em muito encrenca com a comunidade religiosa da época dele. Mas se você realmente quer ser como Cristo, você tem que estar disposto a sacrificar. Hoje em dia, quem tá querendo... Tá tudo tão polarizado que quem tá querendo ser sensato, quem tá querendo estar no meio, ser equilibrado e tratar com amor algumas certas pessoas é muito mal visto. Na minha casa, meu pai é pastor. Ele é um homem muito amoroso, sempre me tratou muito bem, mas ele tem um peso tão grande da igreja sobre ele que ele tem medo de deixar a gente entrar na casa dele e isso ser visto como ele apoiando o nosso pecado. Chega a esse ponto, sabe? E às vezes uma pessoa, ele pode não concordar, mas sabe, os pais dela podem não concordar, mas aceitam a gente ali, tratam a gente com dignidade como seres humanos. Mas chega a um ponto, essa pressão chega a ser tão grande que ele tem medo de deixar a gente entrar lá. E ele acaba tendo, com isso, um comportamento mais afastado de Jesus do que se fosse. Porque se ele fosse querer ser mais parecido com Jesus, que eu tenho certeza que ele quer na sinceridade dele, mas eu entendo esse medo. Mas se ele for realmente querer agir como Jesus, ele talvez realmente se bote em encrenca com algum pastor da associação, com algum presidente da associação. Olha lá, você está aceitando a sua filha assim. Tem um pastor muito famoso na igreja adventista, Luiz Gonçalves, que tem filhas que não estão no padrão aí, né? Da igreja. Ou uma filha, não sei, ela sabe melhor. Mas o que ele faz é tratar com amor, tratar com carinho. Ele não discrimina. Ele não está dizendo que concorda ou que discorda, mas ele continua tratando como um pai trataria uma filha, como Jesus trataria. E eu tenho certeza que ele sofreu muita crítica, né? Só por amar, por aceitar a filha como ela era, ele sofreu muita crítica. Aquela uma cantora gospel, como era o nome dela? Aquela que tem um filho que é gay, que é drag, a Estila, ela sofre muita crítica por não rejeitar o filho. Interessante, né? Eu acho que, para resumir, se você é um líder, se você existe, principalmente pastor, que tem ovelhas, eu acredito que existe um ministério para isso, né? Deus dá o dom. Eu acho que um pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o verdadeiro ministro de Deus está querendo cada vez mais se parecer com Jesus. E Jesus morreu por pessoas que ninguém dava nada. Independente, né, do que a comunidade religiosa vai fazer com você, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o principal objetivo de Deus quando ele deixou líderes, né? Quando ele deu essa liderança para pessoas, realmente os líderes deveriam tomar a frente não só da homossexualidade, mas de todas as pessoas diferentes. Você que perguntou, eu gostaria de dizer que me procure depois, porque eu tenho muitas figurinhas a trocar sobre isso. Porque, assim, quando a gente fala de uma comunidade que está há muito tempo instituída como adventismo, né? A gente sabe que tem as normas, né? Que regem ela, né? Os manuais. E tem aberturas para isso, né? A gente conhece pastores que trabalham com isso, né? Então, assim, se você é um ministro do Evangelho Adventista que quer informações sobre isso, eu posso estar compartilhando algumas coisas com vocês no privado, porque eu já tenho conhecimento de algumas coisas.
ele é exatamente para poder ajudar mais pessoas. Eu acho, essa história que você falou é muito séria, sabe? Essa questão de o quanto a instituição pode pôr medo sobre as pessoas, sabe? Assim, ao ponto que o seu pai tem essa dificuldade em recebê-las na casa dele, sabe? Isso começa a mostrar o quanto pode ser uma crença. Não, eu não estou julgando. A ideia não é fazer um juízo de valor sobre quem ele ou a forma que ele crê. Sim. Mas assim, a forma que a instituição pode ser má, sabe? Pode ser algo que pode se tornar um peso ao ponto de que o que eu vou fazer diante de uma manifestação de amor, eu posso ser mal visto, sabe? Isso é muito sério, porque assim, eu entendo a ideia de que o pastor é sempre visto dentro da comunidade religiosa como uma pessoa que tem que ser o padrão santidade, que nunca pode errar, sabe? E refletir, acho que a gente tem que refletir sobre o amor, né? Às vezes a gente fala muito sobre como Jesus agiria, mas a gente esquece de ver como que isso ia refletir em nós, sabe? Diante como Jesus agiria, como eu vou agir. Porque isso não é só sobre a condição de alguém que está na posição de ministro do evangelho, mas não, é eu quanto pessoa, como que eu vou agir quando alguém que faz algo diferente do que eu acho certo, como que eu vou reagir, sabe? Isso de qualquer coisa de verdade, pequena, grande, sabe? Até porque se a gente fosse lidar com a ideia de pecado aqui nesse momento, não existe pecadinho, pecadão, sabe? Acho que vale a gente pensar isso, sabe? Deixar essa reflexão. Sim. Essa é, de verdade, a última que a gente lê, que é... Até que daqui a pouco vai cortar. Essa é a última que não vai dar tempo mais. Casais gays em relacionamentos abertos devem ser sujeitos à disciplina eclesiástica? Essa eu não sei responder de verdade. Acho que isso daí é um papo para uma nova live. E isso daí, sobre um novo... Acho que quem não conhece o meu podcast, eu vou deixar um recadinho para vocês. Procurem lá no meu podcast, que tem algumas coisas bem legais esclarecidas. Inclusive tem minha participação no canal das minhas amigas Dani e Kelly, que foi sobre Romanos e também sobre LGBTs na pregação do Evangelho. Lá eu que estava respondendo naquele momento, e hoje elas vieram aqui para responder as dúvidas de vocês. Eu quero convidar vocês a assistirem o podcast, ouvirem o podcast, porque lá a gente já falou sobre Sodoma e Gomorra, que muitas das vezes é usada de forma errada essa interpretação. A gente já falou sobre Romanos, já falei lá sobre algumas construções de ideias dentro da comunidade religiosa, e agora em setembro a gente vai trabalhar o Setembro Amarelo lá, que vai ser suicídio entre LGBTs. A gente vai trabalhar a ideia sobre suicídio entre mulheres, a gente vai trabalhar sobre suicídio dentro da comunidade negra. E assim, acho que fica aí, o nome dele é O Convite, né? Então fica o convite para vocês saberem um pouquinho mais. Eu também nem lembro o nome de todos os episódios agora, mas eu recomendo vocês que estão aqui, que ainda tem muita questões fortes com questões bíblicas, né? No pensamento de vocês sobre interpretação, assistirem sobre a Bíblia e a homossexualidade, que é a participação minha e a Anne, que estava no dia que a Kelly não pôde. Tá lá esse episódio disponível para vocês ouvirem lerem também, para vocês acompanharem com a Bíblia durante, sobre Romanos 1, e o que saiu essa semana sobre o fantasma de Sodoma, que é sobre a interpretação bíblica de Sodoma e Gomorra, que é uma narração que fala sobre estupro, fala sobre questão de justiça e injustiça dentro de Sodoma, que muitas das vezes é usada erroneamente para falar sobre sexualidade, homossexualidade. E o bem interessante é que, diferente do que a gente costuma ouvir nesse episódio, mostra outras passagens bíblicas que mostram que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade, e às vezes a gente só fica preso às passagens de Ezequiel. Sendo que tem no Velho Testamento, no Antigo Testamento, várias outras
passagens bíblicas que mostram que não foi a homossexualidade. Eu quero agradecer vocês por terem aceitado vir aqui e falar com a gente, né, sobre a LGBT na pregação do Evangelho nesse mês de visibilidade lésbica. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Gratidão. E a todos vocês também que participaram aí, que fizeram perguntas. Foi muito legal. Foi muito bom, de verdade. Obrigada. Privilégio. Deixem as dicas de como acessar o grupo de vocês, que perguntaram na outra caixa, né, no outro bloco, como fazer parte do grupo que vocês disseram. Manda pra gente um direct que a gente manda o link. Para participar. É bem simples, só manda e conversa ali com a gente no direct, que nós atendemos todo mundo, conversamos com você para você participar do grupo também. E não se esqueça de se inscrever no canal delas no YouTube, tá? Para vocês ficarem e receberem notificação sempre que tiver conteúdo novo lá. Muito obrigado. Quase toda sexta-feira tem uma live de culto para a gente falar sobre o amor de Deus. Muito obrigado por tudo, por compartilhar um pouquinho da vida Obrigada, de vocês. Jonathan. Beijão, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.